O milionário beija garçonete em propaganda e choca ao demiti-la só 3 dias depois. Foi ontem, em meio a aplausos contidos e olhares boquiabertos, que Tatiane, uma garçonete que ninguém jamais notava no elegante Casa Dourada, viu sua vida fazer uma curva tão inesperada que ninguém acreditava no que os olhos estavam vendo. Tudo começou com um convite improvável: participar de uma campanha publicitária, estrelando ninguém menos que Eduardo Nogueira, o milionário dono do restaurante mais exclusivo da cidade. O convite parecia um sonho distante, mas o que aconteceu durante as filmagens tornou-se o assunto mais comentado da semana. Os bastidores daquela gravação estavam cheios de tensão, e não só pela pressão do diretor. Tatiane, com mãos trêmulas e coração disparado, sentiu o clima mudar quando Eduardo, geralmente tão reservado, se aproximou com um olhar que parecia carregar segredos. O sol dourado da tarde invadia pelas janelas altas, iluminando os rostos e revelando cada detalhe da... Ouviam-se ecos no salão vazio onde treinavam. Tatiane sentiu um nó na garganta, a pele arrepiada, o sabor do choque e da chance misturados na boca. Tudo era tão surreal. Seu coração batia a 1000 por hora e dentro dela uma fagulha acesa, um frio na barriga que não se apagava. Mas não era só paixão que estava no ar. Logo que a filmagem terminou, Regina, a gerente do restaurante, entrou em cena. O olhar dela era gélido, cortante como lâminas invisíveis. Regina demorou segundos para compreender o que aquele beijo significava. Uma ameaça ao seu controle, ao status quo que ela havia mantido por anos. Sem perder tempo, começou a agir nos bastidores, como uma aranha tecendo sua teia perigosa. Só 3 dias depois do beijo, quando Tatiane ainda se perguntava se tudo aquilo era real, ela foi chamada ao escritório. As palavras má conduta soaram como um golpe brutal no peito. Sem explicações claras, sem chance de defesa, ela ouviu seu nome ser apagado da lista do Casa Dourada. O olhar inseguro, as mãos trêmulas, o silêncio sufocante que tomou conta do salão por minutos antes da notícia se espalhar foram como uma tempestade sem aviso. Enquanto isso, Eduardo, em viagem a trabalho, não sabia de nada. Mas em meio a reuniões frias e salas de conferência, seu pensamento não saía daquele beijo inesperado. A química, o calor, o inesperado, tudo fervilhava em sua mente e um desconforto crescia dentro dele. Um misto de saudade e arrependimento. Quando voltou, a surpresa foi cruel. Confuso e furioso, ele descobriu a demissão de Tatiane. E algo dentro dele acendeu uma revolta tão intensa quanto a paixão do primeiro encontro. Sem perder tempo, começou a investigar. Passo a passo, voz por voz, ele descobriu a trama sutil, venenosa de Regina. Mulher que deveria cuidar da casa, parecia mais interessada em destruí-la. Agora resta uma pergunta que arde como fogo. O que Eduardo fará quando finalmente enfrentar Regina? E, mais importante, será que ele conseguirá ir? E o próximo capítulo dessa história pode virar cabeça para baixo tudo que eles conhecem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Eduardo se perdia em pensamentos no caminho de volta ao Casa Dourada, uma intensidade estranha dominava o ar. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele precisava encontrar Tatiane. Precisava entender o que realmente havia acontecido. Ele não podia acreditar que os rostos que costumavam se iluminar ao vê-lo, agora evitavam seu olhar. Murmúrios estrondavam como trovões, cada um carregando um novo rumor. E entre tudo isso, ele sentiu como se estivesse perdendo o controle de um cenário que sempre dominou. Ele atravessou o salão, seu olhar focado no escritório da gerente. O que Regina tinha a dizer sobre a demissão de Tatiane? Ele precisava de respostas. A porta se abriu com um clique suave. Dentro, a tensão era palpável. Regina estava lá, sua expressão impassível. Eduardo, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Você tem algo a me dizer? Sim. Onde está Tatiane? Sua voz soou mais dura do que pretendia. Agora! A gerente hesitou. Um relance de preocupação cruzou seu rosto. Ela não é mais nossa funcionária. Você já sabe disso. Eduardo se aproximou, sua presença dominando o espaço. Isso não faz sentido. O que você fez? Regina cruzou os braços. Sua postura estava firme. O beijo foi inapropriado. Você deveria ter pensado nas consequências antes de agir de maneira tão impulsiva. De repente, a porta se abriu novamente. Mas não era apenas Tatiane. Um homem estava ali. Alto, de cabelos grisalhos e um olhar penetrante, ele entrou como uma tempestade. Eduardo, precisamos conversar agora. A energia na sala mudou instantaneamente. Eduardo reconheceu o homem. Era Miguel, seu pai. O magnata que jamais permitiu que Eduardo vivesse sob suas regras, muito menos sua própria vida. Ele entrou com a autoridade de alguém que tinha segredos profundos, que trazia à tona questões que Eduardo preferia ignorar. Miguel? O que você está fazendo aqui? A incredulidade se misturou à frustração. Não é hora para os seus jogos. É exatamente a hora, meu filho. Miguel respondeu, sua voz baixa, mas carregada de raiva. Eu soube sobre o que aconteceu e você precisa entender que isso é maior do que você imagina. O coração de Eduardo disparou. Maior? O que você quer dizer? Foi aí que Miguel soltou a bomba. Tatiane não é quem você pensa que é. Há anos, ela é parte de um plano maior arranjado por sua família. Ela sempre foi uma espiã, Eduardo. Os olhos de Eduardo se arregalaram. O que você está dizendo? Isso é impossível. Regina ficou pálida. A sala parecia girar. A revelação de Miguel era como um soco no estômago. Eduardo sentiu sua visão embaçar. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Raiva, confusão, traição. Você vai acreditar em mim ou em uma mulher que te conquistou num momento de fraqueza? O que você conhece sobre ela? Miguel continuou, a pressão nas palavras fazendo o ar pesar. Se você não agir rápido, será tarde demais. Eduardo olhou para Regina, que agora parecia incerta. Ele sentia que o chão começava a desmoronar sob seus pés, e enquanto tentava absorver tudo, ele sabia que uma escolha precisava ser feita. A vida de Tatiane
e tudo o que sentia estava em risco. Confusão e urgência dominavam seu pensamento. Como ele poderia ter se deixado levar por uma mentira tão elaborada? Quem era Tatiane de verdade? E, mais importante, ele conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? O relógio estava correndo, e um novo jogo tinha começado. Enquanto o ar na sala se tornava pesado com as revelações de Miguel, uma tensão insuportável pairava. Eduardo tentava absorver tudo, mas a confusão e o desespero tomavam conta dele. Tatiane, uma espiã? Isso é loucura! Ele gritou, sua voz reverberando nas paredes. Regina, antes tão imponente, agora parecia uma sombra, ansiosa e receosa. Eu não acredito nisso. Os pensamentos de Eduardo giravam como uma tempestade. Como uma simples garçonete poderia estar em um plano maior? Quanto mais ele tentava entender, mais desesperadora a situação parecia. O olhar de Miguel era firme. Você precisa se proteger. Ninguém pode saber que você está envolvido com ela. Seu nome está em jogo. No instante em que as palavras saíram de sua boca, a maçaneta da porta girou e Tatiane apareceu. Ela estava pálida, com os olhos arregalados. O choque percorreu o espaço e a sala parou. Eduardo sentiu seu coração apertar. O olhar de Tatiane passava de surpresa para confusão, depois para dor. O que está acontecendo? O que vocês estão falando sobre mim? Sua voz tremia, e ela parecia mais uma criança perdida do que a mulher que ele conhecera. Tatiane, isso é sério, Eduardo disse, tentando chegar até ela. Ele queria protegê-la, queria que ela soubesse que a amava. Que o beijo não fora apenas um momento impulsivo, era um sinal de algo profundo. Mas ela recuou, confusa e amedrontada. Por que você está aqui? Miguel interveio, como um trovão interrompendo a batalha de sentimentos. Você não deveria estar mais perto dele. Seu tom era de alerta. E Tatiane olhou de um para o outro, percebendo a dinâmica não apenas da situação, mas dos homens em sua vida. Antes que alguém pudesse falar mais, uma luz ofuscante iluminou todo o espaço. Uma explosão seguida de fumaça e gritos. Os vidros das janelas estouraram e tudo ao redor parecia desmoronar. Eduardo agarrou Tatiane, puxando-a para fora do caminho. A adrenalina bombardeava seu corpo enquanto o caos se instalava. O que estava acontecendo? A equipe do restaurante começou a gritar. As pessoas se espremendo, tentando encontrar uma saída. Os rostos de horror se multiplicavam, e Eduardo sentiu que as reviravoltas não terminavam. Ele olhou para cima e viu que uma série de veículos negros paravam em frente ao restaurante, com homens de terno escuro descendo com expressões frias. Você não deveria ter se metido com ela, Eduardo! Miguel gritou, seu tom agora cheio de urgência. A sala estava em alvoroço, mas para Eduardo, tudo o que importava era Tatiane. Ele sentiu que precisava protegê-la, não importa o custo. Mas de quem estavam fugindo? Assim que as sombras se aproximaram, uma figura familiar apareceu entre eles. Era Regina. O olhar dela era satisfeito, quase triunfante. Agora você verá o que acontece quando alguém desrespeita as regras, ela disse, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Eduardo ficou paralisado. Ele não conseguia entender.
Regina era parte do plano? E o que ela queria controlar? Com uma velocidade impressionante, ela começou a se afastar, levando os homens atrás dela. Tatiane encarou, confusa e assustada. Eduardo puxou Tatiane para perto de si. "Temos que sair daqui!" gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Era um pânico genuíno. Ele precisava entender como tudo se conectava, como Regina havia transformado tudo em uma guerra. Mas antes que eles pudessem sair, um homem segurou o braço de Eduardo. O grupo que havia surgido parecia perigoso demais. "Você não vai a lugar nenhum!" Ele disse, um brilho frio nos olhos. A tensão estava à flor da pele e o destino deles parecia se desencadear em tempo real. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a um custo alto. Eduardo olhou nos olhos de Tatiane, sua expressão cheia de desespero e determinação. O que mais ele precisaria fazer para salvar a mulher que amava? A batalha apenas começara. E com os segredos à espreita, o próximo movimento poderia mudar tudo de novo. O ar na sala ficou parado por um instante. Eduardo estava focado em Tatiane, percebendo o medo cintilante em seus olhos. Ele queria gritar, queria resgatar a situação, mas a presença do homem que segurava seu braço era como uma âncora pesada, puxando-o para um abismo de incertezas. "Quem são vocês?" perguntou, a voz carregada de desespero. A figura ao lado de Regina, um dos homens de terno escuro, apenas o encarou, um sorriso torto dançando nos lábios. "Vô!" As palavras dele se tornaram um sussurro traiçoeiro, carregadas de um veneno que penetrava fundo. Esse pequeno drama do qual você faz parte vai além de sua imaginação. No fundo, Tatiane parecia frágil. Ela se afastou um pouco, olhando entre Eduardo e Regina. "O que está acontecendo aqui? Por que tudo isso?" A voz dela saiu quase como um lamento, e Eduardo pôde ver que ela estava tão confusa quanto ele. Então, uma voz familiar ecoou atrás deles. "Precisamos de vocês dois, e agora!" Era a voz de Clara, a irmã de Eduardo, que irrompeu na sala como um furacão. Seu olhar era intenso e ela estava visivelmente agitada. "Estão vindo atrás de vocês. Não temos tempo." O olhar dela para os homens de terno não era de medo, mas de determinação. O choque tomou conta de Eduardo. "Clara, o que você sabe sobre isso? O que está acontecendo?" A pressa dela estava em um contraste gritante com a situação caótica. "Dizem que um grande golpe está a caminho. Estão atrás de você, Eduardo. Tem algo a ver com sua família." Os olhos dela caíram sobre Tatiane. E ela pode estar no meio disso tudo. Tatiane piscou, mas não havia dúvida em Clara. "Ela é metade do que está acontecendo." "Você precisa acreditar em mim." Eduardo sentiu o peso das palavras. O chão sob seus pés estava desmoronando. E na mesma fração de segundos, tudo tomou uma nova forma. "Não, isso não pode ser verdade," Eduardo disse, sentindo o coração na garganta. "Tatiane não tem nada a ver com isso." Mas uma imagem escorregadia começou a se formar na sua mente. O beijo, seria isso um plano? Um jogo? Clara não hesitou. Ela esteve na mira desde o início, Edu. Sua família não é o que parece. Eles têm uma conta a acertar. Com isso, tudo ficou mais confuso. Tatiane olhou para Eduardo com um misto de dor e impotência. O desespero em sua face deixava claro que ela estava mais perdida do que nunca. "Eduardo, eu não sei do que você está falando. Eu só queria trabalhar e fazer meu trabalho bem feito." Ela estava quase em lágrimas.
O que você não está me dizendo, Tatiane? Eduardo a encarou, angustiado. Ele queria crer nela, mas a dúvida o atingiu como uma onda. A sala pulsava com tensão, e a verdade parecia prestes a emergir como um monstro das profundezas. Então, um estrondo profundo surgiu, cortando o ar. Um veículo estava colidindo com a entrada do restaurante, as janelas tremendo com a força do impacto. Gritos ecoaram e a cena se tornou uma correria insana. Pessoas começaram a se empurrar e o desespero tomou conta do ambiente. Mas precisamos sair! Agora! Eduardo gritou, puxando Tatiane para seu lado, enquanto o caos se instaurava ao redor. Regina se virou, seu olhar aflito e colérico. Você não sabe com quem está lidando? Ela gritou, mas suas palavras eram engolidas pela confusão. Então, entre a correria, algo inesperado aconteceu. Tatiane fez uma coisa que ninguém podia prever. Ela puxou de dentro de sua bolsa um dispositivo, algo que parecia uma pequena caixa preta. Seus olhos brilharam com uma determinação feroz. Se você não me deixar falar, todos nós estaremos em perigo. A voz dela estava firme. Confie em mim. Eduardo parou, seu coração disparando. E nesse momento, ele percebeu que Tatiane havia guardado um segredo mais profundo. Algo que mudaria o curso de tudo. O que é isso, Tatiane? A urgência na voz dele ressoava com o medo no olhar dela. Ela respirou fundo, olhando ao redor, percebendo que as pessoas estavam cada vez mais em pânico. É a única forma de consertar isso. Se você me deixar, eu posso fazer uma ligação. E tudo isso pode acabar. Mas você precisa confiar em mim. As palavras dela cortaram a tensão no ar. Mas a dúvida ainda permanecia, pesada como uma nuvem negra. O que Eduardo faria agora? O tempo corria, e com a sombra se aproximando, ele precisaria decidir: confiar em Tatiane ou se afastar e tentar salvar a si mesmo. E o que mais ela escondia? As cartas estavam em jogo, e o próximo movimento definiria tudo. Tatiane segurou a caixa preta com firmeza, seus olhos transbordando determinação. Precisamos ir agora! É a única chance de consertar tudo! A urgência de sua voz cortou o ar pesado, mas o desespero que a envolvia a tornava um misto de frágil e forte. Eduardo olhou para ela, suas emoções em conflito. Ele queria acreditar, mas cada segundo que passava parecia ser um teste. Eduardo, precisamos sair daqui! Clara gritou, puxando o braço do irmão. O caos ao redor se intensificava. Estrondos e gritos ressoavam à medida que a equipe do restaurante tentava escapar. O homem que o segurava ainda estava lá, a pressão aumentando em seu punho. Tatiane respirou fundo, sua coragem à flor da pele. Confie em mim! Eu sou a única que pode salvar você e sua família! Mas aquelas palavras pareciam ecoar no vazio, como se ninguém pudesse ouvir. Clara olhou para o lado. Suas feições mudaram drasticamente. Eduardo, você não sabe de nada! Eles estão a um passo de te pegar! Então tudo mudou. Uma explosão colossal cortou o ambiente. E não foi só uma onda de som. Era como se a própria estrutura do lugar estivesse implodindo. As paredes tremeram. O chão vibrou sob os pés de todos. Eduardo se jogou para frente, protegendo Tatiane com seu corpo, sentindo a força da blast repentina. O cheiro de fumaça invadindo o ar. O cenário virou um caos. Escombros caíram. Vidros se estilhaçaram. As pessoas gritaram. O desespero tomou conta do local. Eduardo mal pôde ver, com toda a fumaça que agora se entrelaçava no ar. O que estava acontecendo? Quem havia atacado o restaurante? O que ele não sabia? Enquanto Tatiane estava a poucos centímetros dele,
Ela gritou: Eduardo! Precisamos levantar agora! Mas quando ele se virou, uma sombra apareceu diante deles. Um homem robusto, com um olhar feroz, apontando uma arma. Vocês nunca deveriam ter se metido nisso! Ele olhou com desprezo para Tatiane. O mundo todo pareceu parar. Eduardo sentiu o coração acelerar. Um nó na garganta que lhe tirava o ar. Saia da frente dela! E então um outro barulho cortou o ar. Não da explosão, mas um tiro. O corpo de Tatiane se curvou para a frente e Eduardo, num movimento instintivo, a agarrou, segurando-a enquanto ela caía. Tatiane! O grito dele ecoou, uma onda de pânico invadindo seu coração. Ele a puxou para mais perto, o calor dela desaparecendo sob suas mãos. Não! 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 Os gritos de Eduardo se misturaram ao pânico da sala. Tatiane estava pálida, os olhos fixos em Eduardo. Isso não pode estar acontecendo! Diante da cena, o homem com a arma parecia satisfeito, um sorriso cruel nos lábios. Eu avisei que não deveriam se meter em assuntos que não entendiam. A adrenalina bombeava nas veias de Eduardo e ele viu rostos conhecidos se esgueirarem pela sala, todos em estado de choque. O que mais não sabiam? Então, o homem se virou para sair. Mas antes que pudesse ir, um novo grito ressoou. Parem! Eram os mesmos homens de terno escuro que haviam invadido o restaurante. Agora, eles cercavam a saída, suas expressões implacáveis. Eduardo ajudou Tatiane a se levantar. O que estava acontecendo? Os aliados se tornaram inimigos, e em meio à fumaça e ao caos, uma verdade horrenda começou a emergir. Clara se aproximou. Sua expressão estava intensa, e ela sussurrou. Tatiane, você precisa nos contar a verdade. O que você realmente é? Antes que Tatiane pudesse responder, o homem que havia disparado uma arma não estava mais na sala. Havia uma tensão no ar. Um silêncio gélido como um prenúncio de uma tempestade. E as palavras de Clara pairaram como um peso. A desconfiança tinha encontrado espaço para crescer. Tatiane a encarou, e a dúvida se transformou em dor. O que você quer dizer com isso, Clara? Eu não sou quem você pensa. Mas as palavras saíram como um eco de imploração. Eduardo sentiu o coração espremer. O que mais não sabia sobre a mulher que amava? E com isso o chão se desfez sob eles. O ódio, a desconfiança, o perigo, tudo se misturava. E a cada segundo que passava, o tempo se tornava um inimigo, mergulhando todos em uma maré de segredos e ameaças. Ele sentia que estava perdendo Tatiane, o amor da sua vida. E agora tinha que decidir, lutar contra tudo ou jogar tudo fora. O que mais estava escondido? Quem eram realmente aquelas pessoas que cercavam não apenas Tatiane, mas todo o seu destino? O bombardeio ainda ecoava, e enquanto a escuridão se espalhava, Eduardo sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O ar estava denso, carregado de perguntas e inseguranças. A tensão entre Eduardo, Tatiane e Clara envolvia a sala. Gritos e caos circundavam o ambiente, mas ali, naquele instante, o tempo parecia parado. Tatiane, Eduardo começou, mas a jovem estava completamente em choque. Clara dor vazava de seus olhos. Mas antes que ele pudesse proferir mais de uma palavra, uma explosão de luz tomou conta da sala, ofuscando a visão de todos. Um estrondo ensurdecedor.
A estrutura do restaurante parecia ressoar em resposta, as paredes tremendo como se estivessem prestes a desmoronar. O chão sob os pés começou a se dividir, criando fissuras que rapidamente se alargavam. "Saia daqui!" gritou Clara, arrastando Eduardo pelo braço. Mas antes que eles pudessem se mover, uma sombra se projetou na entrada. Um homem atravessou a fumaça, que começava a invadir o ambiente, e ali estava ele, Miguel, o pai de Eduardo. Seu semblante era intenso, mas havia algo mais, algo sombrio. "Miguel, o que você está fazendo aqui?" Eduardo perguntou, o medo enraizado em sua excitação. "Você precisa nos ajudar." Mas antes que Miguel pudesse responder, ele ergueu a mão e, num movimento rápido, acionou um botão em seu relógio. Um pitido estridente cortou a confusão. "Já chegou! Eles estão a caminho!" Uma explosão de adrenalina percorreu Eduardo. "O que você fez? O que está acontecendo?" A ligação de Miguel com aquela situação começou a tornar-se desconcertante. O que mais ele estava escondendo? "Isso não é o que você pensa." Miguel respondeu claramente nervoso. "Não há tempo para explicações." Tatiane balançou a cabeça, ainda atordoada. "Eduardo, o que está acontecendo?" Ela olhava para Miguel, com uma mistura de desprezo e medo. "Por que você está aqui?" Mas o ambiente estava se desintegrando rapidamente. Eduardo sentiu um tremor dentro de si, o peso da revelação se tornando insuportável. "Miguel, você precisa nos dizer a verdade. O que você sabe sobre Tatiane?" Naquele momento, o homem que segurava a arma voltou a fazer sua aparição. Ele estava ainda mais furioso. "Vocês realmente não entenderam a gravidade da situação. Não há como escapar disso." O tom dele era ameaçador, completamente decidido a acabar com aquilo. Miguel se virou rapidamente, como se um novo plano estivesse se formando em sua mente. "Tatiane!" ele gritou, o olhar cortante fixado nela. "Você precisa me dizer agora! O que você sabe sobre o projeto?" Os olhos de Tatiane se arregalaram. "Projeto? Que projeto?" "Não faça isso, Tatiane!" Eduardo a alertou, movendo-se para protegê-la. O peso das palavras lançadas por Miguel começou a ecoar no ar, carregado de tensão. Clara olhou para a irmã, o desespero surgindo na expressão dela. "Tatiane, você não pode continuar escondendo isso." E antes que qualquer um pudesse reagir, algo mais dramático ocorreu. A caixa que Tatiane segurava começou a apitar rapidamente, luzes piscando como um farol em meio à escuridão. "O que você fez?" Eduardo gritou. "O que é isso?" "Eu não queria que isso acontecesse." A voz de Tatiane quebrou, o pânico na expressão crescendo. "O projeto era um plano de resgate. Eu sou uma agente." Silêncio. O choque pairava no ar como um manto pesado. A revelação de Tatiane fez com que Eduardo parasse. "Uma agente? Do que você está falando? De quem você está fugindo?" A caixa começou a emitir um som estridente e logo as portas se abriram com força. Homens armados surgindo como um vendaval! O olhar furioso de Miguel se transformou em um semblante de desespero. "Eles estão aqui! Vai ser uma guerra!" Eduardo sentiu tudo desmoronar. O mundo que pensava entender se transformava em um labirinto de mentiras e sombras. "Tatiane, você mentiu para mim?" O coração dele estava acelerado, o sofrimento evidente em seu olhar. A confusão misturada à traição doía mais do que qualquer bala poderia. Tatiane hesitou,
Os olhos marejados. Eduardo, eu amo você, mas isso é diferente. Você não entende. Quando o caos tomou conta, um grito cortou o ar, algo inesperado e suspeito, e a verdade quilhava sob camadas de segredos. Em meio ao turbilhão, Eduardo percebeu que não era apenas a vida de Tatiane que estava em jogo, mas a deles. E a única certeza era que naquele momento as relações se perdiam, e muitas coisas nunca mais seriam as mesmas. Miguel, consciente da gravidade do que estava prestes a acontecer, olhou para Eduardo e sussurrou: "Se você sair dessa, lembre-se, nem tudo é o que parece." Ele desapareceu na neblina de fumaça e Eduardo ficou ali, rodeado por mentiras, desespero e sem saber se Tatiane conseguiria escapar das garras que a aguardavam. O próximo movimento poderia custar mais do que eles estavam dispostos a perder. Tatiane segurava a caixa preta, a luz piscando freneticamente e os sons estrondosos ao redor se misturavam em um caos ensurdecedor. Eduardo, ele conseguiu perguntar, a incredulidade transparecendo em sua voz. Eu não tinha escolha. Meu trabalho era me infiltrar, encontrar informações sobre vocês, sobre o que eles estão tramando. Os olhos dela estavam cheios de desespero. Eduardo, eu não sou uma vilã. Mas aquele momento de explicação foi abruptamente interrompido. O homem que tinha atirado antes estava de volta, agora mais furioso do que nunca. Ele gritou, avançando em direção a eles. Eduardo se colocou à frente de Tatiane. A adrenalina fluía em suas veias. Fique atrás de mim. Estou começando a achar que você não está sendo totalmente honesta, Tatiane. A voz de Miguel explodiu na sala, cheia de raiva e desilusão. Quantas vidas você está disposta a colocar em risco por causa dos seus segredos? As palavras dele ecoaram como um trovão. Tatiane olhou para Miguel, depois para Eduardo, seu rosto um misto de dor e confusão. Vocês não entendem, eu estava tentando proteger. Antes que pudesse terminar a frase, a caixa que segurava começou a apitar ainda mais alto. Aquela luz intensa se intensificou e em um segundo, uma onda de energia a atingiu. A sala explodiu em sangue, fumaça e gritos. O chão tremeu e começaram a surgir rachaduras por toda parte. Eduardo não teve tempo de pensar. Ele agarrou Tatiane pelo braço e se virou para fugir. Mas antes que pudesse dar um passo, algo a atingiu nas costas. Tatiane! Ele gritou, percebendo a expressão de horror em seu rosto. Ela caiu. A caixa escorregou de suas mãos e a luz parou de piscar. O tempo parecia congelar. O olhar de Eduardo fixou-se na figura da mulher que ele amava, a dor estampada em seu rosto. Eduardo, foi tudo que ela conseguiu murmurar antes de desmaiar. Não, não, não! Ele a puxou para perto, o pânico dominando seu coração. O que estava acontecendo? Ele podia sentir o cheiro de pólvora, a fumaça se espalhando, os gritos de pessoas desesperadas ecoando ao fundo. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Miguel se lançou para a frente, arrastando Eduardo para longe do perigo. Precisamos sair agora! Vamos! A urgência em sua voz não podia ser ignorada, mas os olhos de Eduardo estavam presos em Tatiane, em seu corpo caído, ainda demais para entender o que tinha acontecido. Mas então, os homens que haviam invadido o restaurante começaram a recuar, misturados aos olhares de espanto. Vocês não podem ficar aqui. É uma emboscada, um deles gritou. E com isso, a sala virou um turbilhão de movimentos. As pessoas desesperadas tentando encontrar uma saída. Eduardo, ela precisa de ajuda. Clara gritou, sua voz atravessando o caos. Se você não agir, pode ser tarde demais. Mas como? O desamparo invadiu a mente de Eduardo, enquanto ele tentava reunir os pensamentos.
No meio de tudo isso, uma lembrança o atingiu como um raio. A caixa! Ela não era apenas um dispositivo qualquer. Era um transponder. Algo que poderia conectá-los aos aliados dela. A verdade que esconderam por tanto tempo. Tatiane! Onde está a caixa? Gritou, sua voz se erguendo acima do barulho. Ele viu o brilho da caixa um pouco mais adiante e, num impulso, correu em direção a ela. Mas o mundo ao seu redor parecia distorcido. Os rostos de medo e desespero se esbatendo em uma massa confusa. Apenas uma ideia forte dominava sua mente: salvar Tatiane. E quando ele alcançou a caixa e a levantou, o chão tremeu ainda mais sob seus pés. Dentro da mente de Eduardo, tudo se resumia a uma única pergunta: que mais ela havia escondido? Naquele instante, à medida que a fumaça se dissipava lentamente, algo começou a ficar claro. Tudo que Eduardo conhecia estava prestes a mudar. Ele sentiu um nó na garganta. O que seria descoberto nesta noite de horrores? Ele havia perdido a confiança em tudo e em todos. O que mais viria à tona? A batalha não era apenas pela sobrevivência, mas por uma verdade explosiva. Algo que poderia reescrever tudo o que pensava saber sobre Tatiane, Miguel e sua família. E assim, o caos ao seu redor se intensificou, criando uma tempestade perfeita de incertezas. O que era real e o que era apenas um labirinto de mentiras? Tatiane segurava a caixa preta, a luz piscando freneticamente, e os sons estrondosos ao redor se misturavam em um caos ensurdecedor. Eduardo a olhava, seu coração batendo forte. O que você quer dizer com agente? Ele conseguiu perguntar, a incredulidade transparecendo em sua voz. Eu não tinha escolha. Meu trabalho era me infiltrar, encontrar informações sobre vocês, sobre o que eles estão tramando. Os olhos dela estavam cheios de desespero. Eduardo, eu não sou uma vilã. Mas aquele momento de explicação foi abruptamente interrompido. O homem que tinha atirado antes estava de volta, agora mais furioso do que nunca. Vamos acabar com isso! Ele gritou, avançando em direção a eles. Eduardo se colocou à frente de Tatiane. A adrenalina fluía em suas veias. Fique atrás de mim! Estou começando a achar que você não está sendo totalmente honesta, Tatiane. A voz de Miguel explodiu na sala, cheia de raiva e desilusão. Quantas vidas você está disposta a colocar em risco por causa dos seus segredos? As palavras dele ecoaram como um trovão. Tatiane olhou para Miguel, depois para Eduardo, seu rosto um misto de dor e confusão. Vocês não entendem. Eu estava tentando proteger. Antes que pudesse terminar a frase, a caixa que segurava começou a apitar ainda mais alto. Aquela luz intensa se intensificou e, em um segundo, uma onda de energia a atingiu. A sala explodiu em sangue, fumaça e gritos. O chão tremeu e começaram a surgir rachaduras por toda parte. Eduardo não teve tempo de pensar. Ele agarrou Tatiane pelo braço e se virou para fugir. Mas antes que pudesse dar um passo, algo a atingiu nas costas. Tatiane! Ele gritou, percebendo a expressão de horror em seu rosto. Ela caiu, a caixa escorregou de suas mãos e a luz parou de piscar. O tempo parecia congelar. O olhar de Eduardo fixou-se na figura da mulher que ele amava, a dor estampada em seu rosto. Eduardo, foi tudo que ela conseguiu murmurar antes de desmaiar. Não, não, não! Ele a puxou para perto, o pânico dominando seu coração. O que estava acontecendo? Ele podia sentir o cheiro de pólvora, a fumaça se espalhando.
gritos de pessoas desesperadas ecoando ao fundo. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Miguel se lançou para a frente, arrastando Eduardo para longe do perigo. Precisamos sair agora! Vamos! A urgência em sua voz não podia ser ignorada, mas os olhos de Eduardo estavam presos em Tatiane, em seu corpo caído, ainda demais para entender o que tinha acontecido. Mas então, os homens que haviam invadido o restaurante começaram a recuar, misturados aos olhares de espanto. "Vocês não podem ficar aqui! É uma emboscada!" Um deles gritou, e com isso, a sala virou um turbilhão de movimentos. As pessoas desesperadas tentando encontrar uma saída. "Eduardo, ela precisa de ajuda!" Clara gritou, sua voz atravessando o caos. "Se você não agir, pode ser tarde demais." Mas como? O desamparo invadiu a mente de Eduardo enquanto ele tentava reunir os pensamentos. No meio de tudo isso, uma lembrança o atingiu como um raio. A caixa! Ela não era apenas um dispositivo qualquer. Era um transponder, algo que poderia conectá-los aos aliados dela. A verdade que esconderam por tanto tempo. "Tatiane, onde está a caixa?" gritou, sua voz se erguendo acima do barulho. Ele viu o brilho da caixa um pouco mais adiante e, num impulso, correu em direção a ela. Mas o mundo ao seu redor parecia distorcido, os rostos de medo e desespero se esbatendo em uma massa confusa. Apenas uma ideia forte dominava sua mente: salvar Tatiane. E quando ele alcançou a caixa e a levantou, o chão tremeu ainda mais sob seus pés. Dentro da mente de Eduardo, tudo se resumia a uma única pergunta: o que mais ela havia escondido? Naquele instante, à medida que a fumaça se dissipava lentamente, algo começou a ficar claro. Tudo o que Eduardo conhecia estava prestes a mudar. Ele sentiu um nó na garganta. O que seria descoberto nesta noite de horrores? Ele havia perdido a confiança em tudo e em todos. O que mais viria à tona? A batalha não era apenas pela sobrevivência, mas por uma verdade explosiva. Algo que poderia reescrever tudo o que pensava saber sobre Tatiane, Miguel e sua família. Mas do nada, o que parecia ser uma fuga rápida se transformou em um frenesi aterrorizante. Uma nova onda de gritos ecoou em meio à fumaça, e do lado oposto da sala, uma figura conhecida apareceu, arrastando-se por entre os destroços. Era Regina, coberta de sujeira e com um olhar de desespero. "Vocês precisam ouvir. O verdadeiro alvo sou e..." O tempo parou. Eduardo e Clara se entreolharam, confusos. "O que você quer dizer com isso?" Eduardo perguntou, a voz presa de incredulidade. Regina pôs a mão sobre a mesa ao seu lado, ofegante e nervosa. "Tudo isso, a demissão de Tatiane, as armadilhas. Eu sou a razão pela qual estão atacando." Suas palavras saíram em um fôlego rápido, mas a intensidade delas era palpável. "A empresa, a nossa família, tudo está conectado. E agora eles estão atrás de você, Eduardo. E se você não acreditar em mim, vai perder tudo." As revelações de Regina explodiram como um bombardeio. Eduardo sentiu um frio na espinha. Era uma nova realidade que ele não esperava. "Por que você não disse nada antes?" A decepção e a raiva nas palavras dele ecoaram em toda a sala. Regina se agachou. O olhar dela agora carregava um misto de desespero e sinceridade. "Porque eu não tinha ideia de quão longe eles estavam dispostos a ir. O que quer que você ache que sabe, não é nada comparado ao que está por vir.
Eduardo sentiu a tensão aumentar, como se o ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. Com a caixa em uma mão e o medo do que poderia acontecer ao seu redor, tudo o que ele podia fazer era olhar para Tatiane caindo em um mar de incertezas. A vida dele, a vida dela e até mesmo suas próprias relações estavam prestes a ser mudadas para sempre. E neste momento crítico, Eduardo soube que precisava fazer uma escolha, mas a pergunta crua em sua mente foi: quem ele poderia realmente confiar? O que mais estava escondido nas sombras? O próximo movimento poderia definir não apenas seu futuro, mas de todos ao seu redor. A tensão entre Eduardo, Tatiane e Regina envolvia a sala. Os gritos e o caos circundavam o ambiente, mas ali naquele instante o tempo parecia parado. Tatiane, Eduardo começou, mas a jovem estava completamente em choque. Clara dor vazava de seus olhos. Regina ofegava, seus olhos nervosos mostravam um pânico inesperado. Eu não sou a vilã aqui, Eduardo. Vocês precisam entender. A frustração dela pulava entre eles, como um fio prestes a se romper. Neste momento, uma série de disparos ecoou do lado de fora. Todos se viraram, olhos arregalados. Gritos misturaram-se ao som das balas atravessando vidros e paredes. O restaurante parecia um campo de batalha. Essa cena se desenrolava em câmera lenta. Eduardo sentiu o coração parar. O nó na garganta se apertava. Onde está a saída? Gritou, puxando Tatiane para perto. Então uma explosão ensurdecedora fez o prédio tremer. O chão sob seus pés se dividiu, fazendo com que todos caíssem. A fumaça invadiu o local, obscurecendo sua visão. Uma mistura de ruídos agudos e gritos desesperados tomava conta. Eduardo lutou para manter o foco. Ele precisava encontrar um caminho para sair dali. Precisava salvar Tatiane. Eduardo, atrás de você! Clara gritou, o medo transparecendo em seu rosto. Um dos homens de terno se aproximou, a expressão feroz. Antes que Eduardo pudesse reagir, um movimento rápido e calculado levou a um novo grito. Não, não! Ele chegou a ver Clara ser arrastada enquanto tudo se desenrolava em um turbilhão de confusão e horror. Foi então que, no meio da fumaça, uma nova figura apareceu. Uma mulher que Eduardo reconhecia, mas não esperava ver ali. Ela estava de pé, imperturbável no meio do caos. Era Laura, sua mãe. Eduardo! Gritou, o olhar dela fixo, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Você? O que você está fazendo aqui? O choque preenchia a sala. A realidade que Eduardo conhecia desmoronava, cada palavra dela pressionando as feridas abertas. Há muito que eu tenho que te contar, mas não é seguro aqui. Ela fez um gesto rápido, indicando a saída, enquanto o som da batalha continuava. Mas Eduardo estava congelado. Por que você nunca me disse que estava envolvida? Laura hesitou, o olhar dela escaneando o ambiente. Eu não tinha escolha. Havia muito em jogo. Os Nogueira. Nesse instante, uma figura sombria surgiu de detrás da mesa. Um tiro disparado. Socos se espalharam, enquanto o homem que havia atirado antes se movia como uma sombra. Você está aqui, Laura! Que conveniência! A malícia na voz dele fez o estômago de Eduardo revirar. Eduardo, corre! Clara gritou, e como se estivesse em câmera lenta, Eduardo viu o rosto de Tatiane se iluminar com um novo jogo de emoções. O que você está escondendo de nós, Laura?
A resposta de Laura estava na ponta da língua, mas a pressão crescente do momento asfixiava qualquer tentativa de defesa. Isso não é o que você pensa. Eu era uma agente infiltrada. As palavras dela saíram como um sussurro rasgado. O chão fez um novo tremor, e com isso, uma nova verdade surgiu. Edward reconheceu a gravidade da situação. Um jogo na família, um embate mortal. Mas o que isso significa para nós? Tatiane, ainda sem tomar tudo, olhou para Eduardo com um misto de dor e confusão. Eduardo, não, isso não pode ser verdade. Mas a possibilidade pairava, pesada como um monstro sob a superfície. Num movimento brusco, Regina interrompeu. Eduardo, você precisa ouvir a verdade. Laura não é o que parece. Ela pode estar por trás de tudo isso. A sala ficou em silêncio absoluto. O choque tomou conta do ar, e Eduardo se viu em um abismo de desconfiança. Como você pode dizer isso? Eduardo gritou, a raiva explodindo. Ela é minha mãe! O sentimento de traição pesava. E todas as escolhas que ele fez até aquele momento começaram a se desfazer. Eu sempre quis te proteger. Laura respondeu, seus olhos ardendo com a sinceridade. Mas a verdade é mais profunda do que imagina. A tensão era aflitiva. A linha entre amor e desconfiança se estendia como uma corda bamba. Eduardo não sabia mais em quem acreditar. Quem era a verdadeira ameaça? E onde essa batalha terminaria? O pânico e a incerteza formaram um misto. E a única certeza era que tudo o que conhecia desmoronava diante dele. Enquanto o caos invadia, o próximo movimento poderia ser fatal. Eduardo, cercado pelo pânico e por segredos devastadores, se perguntava: ele conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? O relógio corria e a batalha tinha apenas começado. Tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. Eduardo estava atordoado, os gritos e a fumaça ao redor criavam um caos insuportável. Tatiane, caída no chão, seu olhar cheio de dor, fez seu coração disparar. Eduardo! Ela murmurou, a voz mal saindo. Ele a puxou para perto, sentindo que o mundo desmoronava ao seu redor. O calor da fumaça a envolvia, e ele precisava agir. Mãe! Eduardo gritou, olhando para Laura enquanto tentava se manter firme. A sala estava em chamas e os homens de terno escuro cercavam o espaço. Mas ele sabia que não podia se render. Ele se virou para Regina, que parecia batida, mas ainda tinha um brilho de determinação nos olhos. Por que você não disse nada? O que você tem a ver com tudo isso? Regina respirou fundo, sua voz trêmula. Eu estava tentando proteger você. Nós, a família Nogueira está em perigo. Tatiane estava se infiltrando para ajudar, mas acabou se tornando alvo. O rosto de Eduardo ficou pálido. Assim, toda aquela confusão fazia sentido. Ele estava cercado por mentiras, mas a única coisa que importava era a mulher que amava. Tatiane! Olhe para mim, você precisa se manter viva. Vamos sair juntos. A sala tremia e a fumaça engoliu tudo. Eduardo sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele tinha apenas uma chance. A caixa que Tatiane segurava poderia conectá-los aos aliados, e sua mente girava como um redemoinho. Eu vou usar a caixa para chamar alguém, ele gritou, tomando a decisão rápida. Não! Tatiane Lorde gritou, seu olhar aterrorizado. Se você ativar, pode piorar tudo. Mas o pânico deixou Eduardo surdo. Ele pressionou o botão. Um sinal luminoso lançou uma luz através da escuridão. E ao fundo,
Sirenes começaram a soar. Eduardo, atrás de você! Clara gritou, apontando desesperadamente para a figura ameaçadora do homem que havia disparado. Eduardo se virou rapidamente, mas a cena já estava em movimento, e o instinto tomou conta. Com o impulso, ele se lançou para a frente, protegendo Tatiane do impacto. Os disparos continuavam a ecoar, e a confusão aumentava. A adrenalina bombardeava suas veias, enquanto Eduardo lutava para manter Tatiane segura. Você vai ficar bem. Vou te proteger! Ele tentava orientar a saída, mas a sala estava caótica. Quando o homem disparou novamente, Laura entrou na frente. O tiro a atingiu. Mãe! Eduardo gritou, o desespero tomando conta dele. Clara puxou Eduardo para o lado, mas os outros homens estavam se aproximando. Ele olhou para Tatiane, que estava em estado crítico, e em um momento hesitante, lembrou-se do que tinha em jogo. A caixa de Tatiane apitou de novo, e o caos ao redor parecia diminuir em um instante. Eduardo, olhando para o rosto pálido dela, percebeu que o amor superava o medo. Eu não vou deixar você ir, não agora. Vamos lutar juntos. O chão sob eles começou a se romper, e antes que pudesse pensar, Eduardo agarrou Tatiane e seguiram para o mais próximo da saída. Alguém estava atrás deles, mas Eduardo não olhou para trás. Se concentrou no caminho à frente, ouvindo as sirenes cada vez mais próximas. Finalmente, assim que passaram pela porta dos fundos e caíram na rua, o ar frio bateu em seus rostos. Eduardo se virou, a preocupação estampada em seus olhos. A queda deles não era um final, mas um novo começo. Eles conseguiram escapar, mas a luta pela verdade estava longe do fim. Tatiane olhou nos olhos dele e murmurou: obrigada por não desistir de mim. E o coração dele se encheu de esperança, mesmo que o futuro fosse incerto. Para eles, a batalha ainda estava viva, e o que viriam a enfrentar juntos era um mistério ainda não revelado. Eles estavam prontos. E assim que o sol nasceu, Eduardo agarrou a mão de Tatiane, resoluto. Eles tinham um caminho a percorrer, segredos a quebrar e uma verdade a descobrir. O novo capítulo de suas vidas estava prestes a começar. E aí, o que você achou da história? Isso tudo foi um verdadeiro turbilhão, não foi? Então, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Faça sua parte e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.